Gravação foi reiniciada. Obrigada. Então, aqui nós vamos continuar no julgamento do processo de número 239 da pauta, contribuintes, a recorrente Celina Maria Cabral, Saraiva e Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro Mário. Estamos, então, retomando o julgamento que já tínhamos começado. Ok, presidente. Então, vou retornar ao voto, ao início do voto da Fazenda Nacional, que aí a gente dá a oportunidade de todo mundo fazer a abertura do processo e ver porque aqui... Mas eu analisei, viu, Mário? A Fazenda Nacional pede tributação de uma só vez mesmo, pelo regime de caixa. Isso, porque não teria nem, assim, não teria muito sentido ter dois recursos, né, se a gente tivesse a Fazenda, se o contribuinte tivesse ganho. Então, assim, é um recurso mais antigo, que, se eu bem me lembro, a Fazenda pede caixa e o contribuinte pede para afastar tudo. Então, eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda e estou negando provimento ao recurso do contribuinte, acompanhando aqui o entendimento do colegiado em relação a essa... Então, ficou errado aí a matéria, isso ficou errado a matéria no despacho, pelo que eu estou vendo. No despacho de utilidade? Pode ser. Eu acho que na aplicação de rendimentos recebidos acumulados, acho que na época que os valores deveriam ter sido. Entendimento do RESP e tal, 1118. É regime de competência. Entendeu? Então, é por isso que eu perguntei, mas assim, o que vale é o recurso, claro. Sim, vamos só conferir, presidente, para não correr o risco de eu cometer alguma impropriedade. Ninguém pode ser prejudicado porque quem fez o despacho errou, não entendeu. Mário, no recurso da Fazenda, está na folha 136, ela fala expressamente isso que o João mencionou, né? O pedido realmente é esse de caixa. E na 140, no despacho de admissibilidade, é porque eu acho que foi só a forma dele colocar aqui, que no despacho ficou constando, visa discutir a aplicação aos rendimentos recebidos acumuladamente das tabelas progressivas vigentes à época, em que os valores deveriam ter sido pagos a contribuinte. Ficou constando assim no despacho. Mas foi rediscutir o tema, né? Porque pela turma recorrida, se aplicaria esse RESP para todo e qualquer caso de rendimento acumuladamente. O recurso está dizendo que esse RESP só se aplica a rendimentos recebidos em função de ação judicial. E esse caso aqui ele recebeu de forma administrativa, em função da lei. Mas a matéria é essa, é tributação segundo a tabela vigente à época. O que está dizendo é que nesse caso não se aplica esse RESP. Exatamente, ela quer rever a aplicação desse RESP de uma coisa que não foi da justiça, sim, por lei. É isso. Porque tinha esse entendimento, era até do conselheiro German, eu acho. Dizia que nesse caso dos desembargadores e juízes da Bahia, na verdade, foi por lei. Mas aí tem uma ação, parece-me que tem uma ação. A lei era só para não ter que entrar nos precatórios e para poder dizer que ela era de natureza indenizatória. Mas eu creio que tinha uma ação judicial, eu já vi até essa citação dessa ação, somente nas decisões do RJ. Mas que ele está questionando isso aí, ele está. Senão, assim, ia dizer que nós dois estamos... Está certo que quem fez o despacho poderia errar, mas aí... Eu acho que seria difícil errar nesse ponto, né? Na própria matéria. Ela está entendendo que isto não se aplica, mas não é porque ela quer é só porque entende que isso seria só para rendimento recebido acumuladamente, por ação judicial. E, na verdade, tinha um entendimento aqui. Tanto é que ele... Vê se ela não botou o 2802, que é do German, ou do German, ou do pessoal. 2802, o paradigma é 2802. Presidente, o problema é assim, vamos aqui no recurso da Fazenda. O recurso da Fazenda... 2802 é que dava esse entendimento. O recurso da Fazenda, ele diz o seguinte: diante do exposto, a Fazenda Nacional requer seja admitido e provido o presente recurso especial, reconhecendo-se a validade da autuação, da forma que foi feita, pois os rendimentos recebidos acumuladamente em razão da edição da lei estadual devem ser tributados de uma só vez pelo valor global, como previsto no artigo 12 da Lei 7.788. Deve ser um do Germa, imagino, que era assim, que era o conselheiro Germa e alguns conselheiros dessa turma 2802. Vê se o paradigma qual é, hein?
É esse que entendia que não era. Deixa eu pegar o paradigma. Não era por lei, não por ação judicial. Mas só que tem essa ação judicial. Foi uma ação judicial. Só que o paradigma é o 2802003137. Então, o voto do Mário é perfeito, ele está citando. Está certinho. Então, assim, se quiser, eu posso passar a leitura do voto, ao invés de fazer, porque eu queria resumir, mas passa a leitura do voto. 2802, o quê, hein? Por favor, Maurício. Desculpe, Mária, só para eu confirmar. 2802003137. Tá. Ok. Ok, eu só estou dizendo que a Fazenda quer, o pedido é o mesmo, ela quer igual aqueles que ela fazia com um paradigma anacrônico, só que não é por causa disso, que ela entendesse que naquela época ela dizia, não estou em julgado, porque não sei o quê, tem um recurso para o STF, ela está dizendo porque não é feito por uma lei, não foi recebido na justiça. Nesse caso aqui foi até o Rony, eu acho, o relator. Sim. Tá, eu vou fazer a leitura do voto, presidente, e aí se tiver alguma impropriedade, a gente corrige, vocês... Não precisa ler, não. Se você quiser resumir, só tem que ter um fundamento para isso, né? Porque é um recurso disso, mas... Então, assim, pegando lá, já tratando do recurso, a Fazenda Nacional entende pela aplicação do regime de caixa, é isso que você está dizendo que não é porque, para mim, eu entendi isso, ela está pedindo para fazer a tributação pelo valor global, então, o meu entendimento é que... Eu sei, mas o fundamento, Mário, o fundamento não é o caso de ter o RRA. Antes ela pedia, até com paradigmas anacrônicos, antes desses repetitivos, e dizia, não, porque aí pegava aqueles julgados lá no Centro Aeroespacial dos anos 90, que nem existia nada desses repetitivos. Sim. Aí a gente nem conhecia. Eu estou dizendo que agora o fundamento dela para isso, especialmente para o URV, isso ela fazia para tudo, né? Para o URV, eu acho que ela está dizendo que não se aplica isso porque foi recebido por meio de uma lei e não em ação judicial. Eu só estou dizendo que tem que ter um fundamento para isso, não que a gente vai mudar o nosso entendimento. A página... Não diz isso na emenda do julgado, presidente, isso que a senhora está falando, está bem na emenda, bem claramente. Está lá, ó, não veja como colher a retorno internacional. O parágrafo seguinte está explicando isso, Mário, está dizendo justamente isso, que embora haja lei, ela foi editada justamente em função de decisões judiciais, né, anteriores. Sim. Então, assim, é porque eu não estou entendendo, para mim, que eu tinha cometido alguma impropriedade. Não, Mário, desculpe, é porque esse processo é o primeiro que vem com esse fundamento. O resto todo que a gente analisou até agora, da Fazenda Nacional, é porque ela entendia que não... Sim. Depois teve aquela leva toda que se cancelou o lançamento, e aí ela pedia a aplicação do... Não cancelamento, mas sim a aplicação do regime de competência. É só isso que eu estou dizendo. Sim. Isso é uma situação nova. É só isso. Na hora que você estava fazendo o relatório, eu não vi que você tivesse colocado isso, só isso. Não, tá lá, presidente. E aí, como eu repito aqui, eu vou começar do embora aqui. Eu digo assim, não vejo como acolher as pretensões da Fazenda Nacional. Embora os pagamentos efetuados aos membros do Ministério Público do Estado da Bahia decorram de lei, e aí eu cito a lei estadual, os atos legais foram editados justamente em razão de decisões, no caso aí, né? Sim. De decisões judiciais que reconheceram o direito de tais servidores às diferenças salariais em virtude de erros na conversão da remuneração do Cruzeiro Real para a unidade real de valor. Nesse sentido, são os artigos 4º e 6º da Lei 8.730, destacados no acordo do recurso voluntário, os quais demonstram que as referidas leis foram editadas para fins orçamentários. Vejamos, aí eu cito as leis. Forçoso reconhecer que o RESP amolda-se perfeitamente ao caso aqui analisado, pois estamos diante de parcelas salariais recebidas em atraso que tiveram por origem ações judiciais ordinárias. Em vista disso, eu nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Acho que está mais ou menos no sentido do que a presidente está apresentando, até pela experiência que tem em relação à matéria. Então,
Aqui, olha, então é isso que eu estou dizendo, a nossa tia diz assim, isso que a senhora está dizendo está na ementa. Onde está na ementa que aplica-se sim esse repetitivo porque é ação judicial, foi originado de ação judicial e que as leis são só sanitárias. É isso que tem que estar na ementa. E não posso fazer uma ementa para isso. Ah, é porque eu estou pensando que eu estou assim, ficando... Não, eu estou falando tá na ementa do paradigma que a senhora estava se referindo. Não, perfeito. No então, do paradigma, eu estou falando isso, que na ementa do paradigma está escrito assim, quando os rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de lei complementar e não de decisão judicial, é inaplicável o entendimento do STJ consubstancial no julgamento da era o entendimento da 2802, era isso. Eu estou dizendo o seguinte, Mário. Não posso colocar isso na ementa. Porque aqui, inclusive, está falando de juros e a gente nem está triscando nessa questão. A gente está dizendo só que cabe, o que ela disse, não cabe a Fazenda, não cabe o repetitivo porque isso foi lei e não foi ação judicial. E você tem que dizer aqui, não, embora tenha sido lei, mas a lei era para tal coisa e teve as ações judiciais. Sim. Aqui está dizendo, inclusive, juros, e em juros a gente está sobre Estado, né? Entendeu? Uhum. Porque esse aqui é a nossa ementa para aquele caso que é simplesmente o RRA que a Fazenda durante muito tempo não aceitou, porque era definitivo. No caso aqui, talvez, presidente, seja necessário fazer duas ementas, porque aí o contribuinte... Ah, sim, esse é o da Fazenda ainda, né? O contribuinte ele vai tratar disso, então eu faço a ementa da Fazenda. O dele é natureza? O dele é a natureza do rendimento, é? Sim. Ah, sim. Então essa ementa é para a natureza do rendimento. Isso. Mas aí eu acho que eu teria que ter uma ementa desse tipo, que é uma... eu nunca tinha visto isso chegar aqui, esse questionamento de um tele, não me lembro. Sempre era no sentido de que não cabia o repetitivo, porque ela entendia que não era definitivo, que estava ainda no STF, enfim, sempre tinha. Ou então, depois passou a se cancelar os lançamentos e já vinha para aplicar. Aí já era para aplicar o repetitivo, e não o cancelamento. Por isso aqui, pode ser que seja uma situação anterior e que ficou parada e que acabou chegando por aqui agora. É bem anterior, ainda quando tinha a turma especial, né? É turma especial esse acordo. Isso. E aí, presidente, agora, assim, no recurso do contribuinte, recurso especial do contribuinte, em relação ao recurso especial do contribuinte, aliás, podemos votar o recurso da Fazenda, presidente? Sim, por mim, sim, eu estava só... Não, ótimo, não. Eu pensava, mas onde é que está isso daí? Presidente, é porque a senhora conhece tanto dessas coisas que eu nunca imaginei que algo ainda não tivesse passado pelo seu crivo. A gente já está trocando as bolas. A gente já está... Bom, não, então é isso. Ok, vamos julgar então o recurso da Fazenda. Então ficou bem entendido aí o que a Fazenda quer. O conselheiro, então, está conhecendo do recurso e negando o provimento, né? O recurso da Fazenda, levando em conta que, embora tenha efetivamente uma lei, mas ela foi para outros efeitos e foi já também em função da própria ação judicial que existe, né? Eu me lembro que tinha, né? Principalmente nas decisões de RJ, sempre cita as decisões judiciais. Sim, conselheiro Ana Paula. Eu vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Não sei nem se eu tenho coragem de falar, mas eu não estou entendendo. O quê? Não, esse aqui, o 2802003 é o paradigma, né? Isso, é da turma especial que entendia, para esse caso específico da URV, ele entendia que não era por decisão judicial, então não podia aplicar o repetitivo, que era só para decisão RRA. E manteve o lançamento com base no 12, eu acompanho. Tá. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, aí teria só que fazer essa emenda, né? Pode deixar que eu já destaquei aqui para fazer, presidente. Por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Sim. Aí agora, então, do contribuinte, que deve ser o natureza. É só a natureza da URV, natureza
E aí o contribuinte defende que a parcela ela tem natureza indenizatória. Então, nesse caso, aí sim nós temos matéria já bastante discutida aqui no colegiado, né? Eu estou fazendo menção ao acordo 9202-004, da lavra da conselheira Maria Helena, que é o posicionamento consolidado por essa turma de julgamento, e estou também negando provimento ao recurso, conhecendo e negando provimento ao recurso especial da contribuinte. Bom, Mário, eu só tô assim, fazendo uma ressalva em relação até à ementa, porque a gente aí está tratando estritamente do objeto do recurso, que é a natureza, natureza da verba, né? Aí aqui está falando, inclusive, juros, aí eu tenho uma questão. Isso aí eu copiei a ementa de alguma outra decisão, eu excluo isso aqui agora. Porque tem situações que se destacam especificamente juros. Sim. Todos esses casos a gente... Agora, lógico, na hora da execução, dependendo do que tiver lá no decisão, se vier, por exemplo, tiver uma súmula, sei lá o quê, conforme vai ser a decisão do STF, aí não vai se cobrar, aí vai se separar essa questão de juros, que normalmente ela vem separada. Não, isso não está sendo nem discutido aqui, presidente, foi só a reprodução de uma ementa que já era consolidada em algum voto. Então, já excluí a questão dos juros e estou negando provimento, então, ao recurso do contribuinte. Bom, conselheiro Mário, desculpa, conselheira Ana Paula. Vou seguir o mesmo caminho que o Mário. Eu já estou meio tonta hoje. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao recurso especial da contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Ok? Seguimos mais um pouquinho? Pode ser? Falta só... Repete só o resultado para mim, doutora. Sim. Em relação ao recurso da PGFN, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Em relação ao recurso especial do contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. A mesma coisa. Obrigada. O 240, eu acho que ainda continua do RLA. O contribuinte é Juarez Alves de Santana, de relatoria da conselheira Ana Cecília, número 240 da pauta. Sim, presidente, aqui trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Aqui eu faço a transcrição da ementa do acordo recorrido, colaciono em síntese os argumentos do contribuinte, posteriormente os argumentos da Procuradoria da Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, no relatório, e informo que houve interposição de recurso especial pela Procuradoria, mas que não foi admitido. Foi interposto agravo contra a inadmissibilidade, foi rejeitado. E aí passo a análise aqui, passo ao voto. Análise do conhecimento. Alega a recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso, considerando a reforma posterior do paradigma indicado. Aqui eu informo que, não obstante os argumentos colacionados, verifica-se a divergência jurisprudencial suscitada, pois quando da interposição do recurso, a decisão constante do paradigma ainda não havia sido reformada, modificada. Tal entendimento decorre da norma contida no parágrafo 15 do artigo 67 do RICAF. Nota-se que a interposição do recurso ocorreu em 24/5 e a modificação do acordo no paradigma ocorreu em 28/9, né, todos no ano de 2016, quando a aprovação do acórdão 9202-004-464. Então, eu voto por conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte. No mérito, o mérito é a matéria que a gente já... não, perdão, presidente, não sei se vai preferir votar o conhecimento separado do mérito. Não, podemos julgar junto. Tá, ok. Até então, se não tem nenhuma colocação específica para o conhecimento, a gente pode julgar junto.
Sim. Com relação ao mérito que subiu para a gente discutir a questão das diferenças de URV, né, aquelas normas referentes aos magistrados do Estado da Bahia, né, da Magistratura Estadual da Bahia, e aí eu estou aplicando aquele entendimento que é um entendimento, né, que eu já exposei em diversos outros julgamentos, considerando que a verba recebida, ela possui caráter salarial e portanto, sobre ela incide o imposto de renda. E aí que eu colaciono todos os argumentos para sustentar e concluo que, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso especial interposto pela contribuinte e, no mérito, eu nego o provimento. Ok, pelo contribuinte, né? Então, vou colher os votos 240. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Tá sem o som, né? Tá sem. Só um pouquinho, só tá olhando, porque eu acho que eu voto diferente de você, né, Ana, nessa parte. Então eu vou abrir a divergência. Mas só nesse? Acabamos de votar um que você acompanhou o relator, creio eu. Acompanhei por erro, porque eu estava distraída. Acho que vai passando o horário, já deu 10 horas ali de gravação. Eu achei distraída. Eu achei que você tinha alterado o posicionamento. Não, eu votei errado mesmo. Mas eu vou abrir a divergência, então eu tenho um posicionamento diferente nessa questão da URV e dos indenizatórios. E eu vou, então, esse é um recurso do contribuinte. Então eu vou dar provimento. Certo. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Me acompanha. Ainda bem, a mulher se mostra divergência, abre a divergência. Poderia divergir. Ia ser gastroso, né? Desculpa, conselheiro Maurício. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro, além de ter o complicador da coisa, eu tenho que ver quem é o relator para pular o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de voto. Ô, Mário, você deixou votar errado, Mário. Você que presta atenção. Mas eu estou prestando atenção em tantas coisas. Eu estou prestando atenção em tanta coisa aqui que eu não estou dando conta. Sinceramente, eu achei que tinha sido alteração. Assim. Não, botamos acho que todos errados. Agora que eu falei, porque ficou um depois do outro, mas eu nem tinha... Eu achei que talvez você tivesse já mudado. No mérito, não, esse posicionamento eu não mudo nunca. Esse salário indireto não... Por maioria, negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ana Paula, que lhe deu provimento. Sim. O Mário continua no RV? Sim. Agora, o 241 da pauta, Lícia Maria Melo de Mesquita, de autoria do conselheiro Mário. Também, presidente, aqui eu estou direto, desculpe-me. Eu já estou indo direto ao voto, a matéria é a mesma, trata-se de auto de infração relativa a imposto de renda, né, anos calendários 2004, 5 e 6, tendo em vista a reclassificação como tributário de rendimentos declarados como isentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de verbas indenizatórias, de valores indenizatórios de URV, em decorrência da Lei Estadual da Bahia 8.730. E aí a minha conclusão, o recurso aqui é recurso do contribuinte, a minha conclusão é no mesmo sentido do que já se fez anteriormente, né? Eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, no mérito eu estou negando provimento. É natureza também, Mário? Natureza indenizatória aqui só isso, só natureza. Conselheira Ana Paula? Aqui é só natureza, né? Então eu voto, abro a divergência. Conselheiro Pedro Paulo? Relator. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. O relator, né? Conselheiro Maurício? Acompanho o relator. Conselheiro João Vitor? Acompanho o relator. Conselheira Rita? Relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso
E, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ana Paula, que lhe deu provimento. Bem, agora só temos mais um, e depois a gente vai para uma série de retirados de pauta, né? Tem ainda, talvez, depois até um entremeado aí. Mas, se vocês quiserem julgar mais esse e interromper, também eu não teria nenhuma... não faria nenhum óbice a isso. Vamos, então... Esse Usmurrita, eu estou achando que muda um pouquinho o tema, não é? Sim, esse a gente vai tratar de fundo rural, mas é um julgamento super simples também. Então, vamos fazer esse. Depois a gente tem uma carreira de retirados de pauta. Eu já falo isso e depois, se vocês quiserem, a gente interrompe. Se quiserem continuar também, não tem problema nenhum. Então, vamos para o 242 da pauta. Contribuinte Boi Verde Alimentos Limitada, a conselheira, na relatoria da conselheira Rita. Aqui a gente tem um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão proferida pela turma ACO, que afastou a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, que é um AI 68, vinculado ao fato do contribuinte ter deixado de declarar em GFIP os valores relativos à aquisição de produto rural de pessoa física, fato gerador de contribuição previdenciária. No entendimento do colegiado, a subrogação prevista no inciso 34 da lei foi declarada inconstitucional pelo STF, no RE 363.852, assim, inexistindo a obrigação principal, não há que se falar em exigência da obrigação acessória correlata. Fazenda Nacional, então, traz o recurso especial, destacando que trata de fatos geradores já posteriores à alteração legislativa, então não seria o caso de aplicação desse RE, e aí eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional, até para já aplicar também a decisão vinculante do STF sobre esse assunto, e faço destaque ao final do voto de que as obrigações principais elas já foram mantidas, e que por essa razão também a multa do AI 68, aproveitando a decisão de mérito dos principais, deveria seguir também levaria também à manutenção da obrigação acessória. Por isso que a ementa ela tem dois temas. Então, eu estou conhecendo e estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Tá, esse então é um AI 68, né? Isso. Bom, então, 242 da pauta, vou tomar os votos. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Esse é o 68, né? Sim, é o AI 68, o processo 242. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, 242, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Bem, agora eu vou só dizer aqui os restantes. O 243 da pauta, Lasa, Lago Azul, contribuinte, foi retirado da pauta por solicitação... por solicitação da presidente, aqui, senhor presidente, sim, sou eu, mas aqui será, presidente, é porque o Lasa foi retirado de pauta porque é um ressorteio, não é? Foi um ressorteio. É porque eu acho que a senhora estava com o principal, não foi? Eu fiquei com o acessório e outro principal. Só que o que eu tenho, o principal, não tem recurso. O outro, que eu acho que está até apenso. Foi o seguinte, eu fui sorteada com um processo dessa empresa, e aí eu faço sempre aquele rastreamento. Descobri que eles estavam em algum lugar, e aí eu pedi para sobrestar e deixar esperando para a hora que os outros chegassem nesse mesmo, que aqui eu estava já na instância especial, os outros já estavam correndo, eram dois processos, eles tinham recurso, outro não, mas esse que tinha recurso, eu precisava ver se ele chegaria ou não para que eles chegassem juntos, certo? E aí, o que aconteceu foi que o outro processo, um deles não teve recurso, né? E o outro me parece que teve. Enfim,
eu já tinha sido sorteada com ele, com esse processo, e pedi os outros. Só que nesse caminho aí que ele ficou esperando esses outros, na hora que chegou tudo e resolveu, e até disse assim, não, esse daqui não teve recurso, esse que eu pedi, né, mas poderia ter. Não teve recurso, então está julgada a última decisão. É isso que eu iria acompanhar, porque é isso que é importante a gente fazer quando a gente tem uma obrigação acessória. E aí foi quando foi sorteado, depois quando chegou essa parte já resolvida, foi sorteado para a conselheira Ana Cecília, mas já tinha várias notas mostrando que já tinha sido sorteado para mim. Eu já tinha até feito esse despacho. Aí eu preciso, presidente, tomar alguma providência, fazer algum despacho, fazer alguma dentro do processo? Sim, sim. É só você dizer assim, devolve porque devolve-se a conselheira Maria Helena, que disse que ela foi sorteada a tal dia. Tem lá a data que eu fui sorteada. Porque consta também no relatório gerencial novo o outro processo que está junto com esse aí e que eu não indiquei porque ele não tinha recurso, mas consta para mim no meu novo relatório. Então tem os dois. Aí eu vou fazer dos dois. Eu já estou mandando, eu já fiz um e-mail para a Cleusa, depois eu acho que eu te copiei, né? Nesse e-mail, Ana Cecília. Ah, sim. Eu já digo para ela fazer tudo. Eu já digo que esse está sem recurso, não tem questionamento, que esse tem que ir embora, e aí tem que esse outro devolver para mim, porque fica lá no histórico, vai estar que sempre foi sorteado para mim, né? Certo? Então é nesse sentido que ele saiu de pauta. Que ele saiu de pauta nesse sentido. Para você vai ter algum problema com isso, Ana Cecília? Presidente, eu teria que contabilizar, mas eu acredito que não. Eu vou contabilizar nas minhas... A hora muito... acho que é 5 horas. Eu vou ver a soma que deu ali e amanhã eu aviso. É bem pouco. Mas eu não tenho certeza. Bom, 244 da pauta, ele tinha até sustentação oral, usina Santo Antônio, porém, ele foi retirado para pedido da Fazenda Nacional. O 245, que seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, Banco Rabobank, era embargos, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte, certo? Aí depois, viu, nós temos aqui, nós então fechamos nessa pauta tudo que estava pendente de março, que era a minha preocupação. Tudo que tem aqui agora, ou foi retirado de pauta, ou são recursos novos. Como ainda tem bastante coisa, porque realmente essa pauta estava abrangendo aí vários meses, a gente não tinha pretensão de encerrá-la caso esgotá-la. Então, assim, se vocês quiserem interromper agora, para nós retomarmos amanhã às 9 horas, assim, a gente não vai, mas assim, vamos esticar mais um pouco para terminar como a gente faz, né? Assim, para terminar, ou pelo menos honrar as tentações orais. Honramos a tentação oral e honramos também nessa pauta todos os que vieram da sessão de março. Então, agora, tudo é processo novo. Amanhã temos novos que retornam de março, também que estão sempre na frente. Se sobrar algum tempo, a gente volta para trás, porque ainda tem meia dúzia de ontem e 2 de manhã e meia dúzia de tarde. Então, temos 8 processos de março pendentes. Se der, a gente também terminaria eles, ok? Tá bom? Ok. Pode ser ou vocês querem muito continuar? Não, a gente está por conta do colegiado. Não, eu também, por isso que eu sempre me salvo, para não parecer que eu estou querendo. Mas assim, eu reconheço que a gente... Eu acho que o pior do lado dos 3 meses é que a gente ainda acumulou o máximo. A gente não deve sim. Tem ainda esses 8, mas eu ainda tenho fé que a gente vai conseguir, nem que a gente faça isso depois que a gente terminar no último dia todos os de março, a gente de repente pode voltar para eles e aí fechar os de março. E aí, claro, a gente vai ter que fazer mesmo uma extraordinária, né? Nem que seja no meio período, enfim. Ou seja, assim, não vai ser mais alguns minutos que a gente vai conseguir encerrar, porque ainda tem muito processo. Certo? Eu acho que está marcado, presidente, está marcado para 5 dias no próximo mês. Tem que... Está marcado, né? Bem, eu até prefiro que a gente fazer um dia a mais, mas com os intervalos, porque a gente não fica assim, vai chegando uma hora que parece que a discussão ela não rende. É diferente. Principalmente a gente estando na nossa sala, fica mais fácil fazer um dia a mais, né? Com sessão presencial, você tem que dar mais um dia, né? Às vezes a pessoa tem compromisso, alguma coisa, ou tem, enfim, está fora de casa. Agora,
numa sessão que você tá na sua casa, eu acho que já não fica tão... Sim. Sessão extraordinária. Presidente, podemos encerrar a gravação? Nós podemos encerrar a gravação? E o pior horário é que, sem querer, quando a gente está em casa, a gente tem acaba tendo alguns compromissos em casa que, estando em casa, a gente não consegue se livrar deles, né? Eu estou falando aqui... Eu acho também que o principal da nossa turma é que a gente não decide nada sem debater. Isso que eu acho importante, a gente não comprometer essa discussão, esse debate. Se para isso a gente vai ter que fazer uma extraordinária, acho melhor a gente fazer, até sendo virtual, certo? Então, assim, se eu fazer assim, falta mais alguma coisa para a gente fazer, está aqui os contribuintes esperando para a apresentação oral. A gente fica, já ficamos até 9 horas da noite, mas assim não vamos esgotar e vamos, de repente, também comprometer a nossa potência, a nossa qualidade exatamente da discussão, certo? Então, gente, olha, obrigada aí pela participação. Vamos encerrar a gravação, presidente. Até amanhã, às 9 horas da manhã, vamos começar, e a gente sempre chegando mais cedo, né, mas hoje já foi bem melhor que ontem, né, assim, todo mundo já está sabendo, tudo tinha que fazer certinho, tá certo? E cada dia vai ser melhor, eu acho. Certo? Então, estamos... Boa noite para todo mundo. Beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, muito descanso aí para todo mundo. Até logo. Tchau.